Graça e paz, querido irmão e querida irmã em Cristo Jesus. Chegamos ao final de mais um dia que nos foi concedido pela infinita e imerecida graça de Deus. E temos com ele a preciosa e inestimável oportunidade de buscar a sua presença e aquietar nossa alma. Antes de nos unirmos nesta oração da noite, vamos nos alicerçar diante do Senhor, inspirados não por uma emoção passageira, mas por uma declaração divina de aliança, por um fundamento de estabilidade e por uma verdade que liberta a alma para o verdadeiro descanso. Vamos meditar na poderosa confissão do salmista Davi, uma verdade que ecoa através dos séculos até alcançar os nossos corações nesta noite, registrada no Salmo 54, versículo 4. Eis que Deus é o meu auxílio, o Senhor é quem sustenta a minha alma. Que rocha inabalável para a nossa fé, que alicerce para o nosso coração ao final de um dia. Davi não está expressando um desejo, ele está declarando uma realidade presente e ativa. A fonte da nossa segurança não está em nossos próprios recursos, mas na intervenção direta de Deus. Ele se posiciona como nosso auxílio. A palavra hebraica é ezer, a mesma usada para descrever a mulher como ajudadora de Adão, significando um socorro vital, um parceiro indispensável que supre o que nos falta. E não apenas isso, ele é aquele que sustenta a minha alma. Isso vai além de uma ajuda pontual. Significa que ele segura, ampara, mantém de pé a nossa própria vida, nosso ser interior, impedindo que desmoronemos sob o peso das pressões. Deus não é um espectador distante das nossas lutas. Ele é o nosso ajudador presente e o pilar que nos mantém de pé. Talvez você esteja encerrando este dia com o coração oprimido pela sobrecarga. O peso das responsabilidades, a sensação de que lhe faltam forças para os planos que traçou com Deus, a exaustão diante das demandas da vida, o medo de não conseguir se manter firme. A verdade de Davi confronta diretamente o sentimento de desamparo, desmascarando a mentira de que estamos sozinhos e declarando que o próprio Senhor do Universo está pessoalmente engajado em nos ajudar e nos sustentar. Descansar nos braços de Deus, portanto, é renunciar ativamente à autossuficiência e se apropriar ativamente da ajuda e do sustento que Ele oferece. É dormir sabendo que o poder para realizar o que planejamos não vem de nossa capacidade de nos mantermos de pé, mas da mão poderosa que nos sustenta. A soberania e o poder de Deus não são apenas conceitos teológicos, são o auxílio presente e o sustento constante para nossa alma. Que esta oração seja o seu ato de fé, de se apropriar dessa identidade de alguém que é ajudado e sustentado por Deus e de encontrar nela a paz para um sono profundo e verdadeiramente abençoado. Agora respire fundo, sinta a solidez desta verdade e una-se a mim nesta conversa de confiança e descanso no poder sustentador do Pai. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai de poder, fonte inesgotável de toda a existência, manancial de insondável misericórdia, ao encerrar deste dia, um fragmento de tempo que só existiu por Tua permissão e soberania, nós nos apresentamos diante da Tua majestade. Aproximamo-nos do Teu trono de graça, não com a presunção de méritos próprios, mas com a humilde confiança que nos é outorgada pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Chegamos não com base em nossa própria força, pois esta se mostrou finita e vacilante ao longo das horas que passaram, mas nos firmamos unicamente na verdade eterna e na suficiência da Tua palavra, que em Tua graça insondável nos revela o Teu caráter. Antes que qualquer súplica por nossos anseios e planos futuros brote de nossos lábios, desejamos, com a totalidade do nosso ser, exaltar o Teu nome glorioso e bendito. Tu és o Deus Altíssimo, El Elyon, o Criador dos céus e da terra,
aquele que chama à existência as coisas que não existem. Tu és o soberano de tudo, aquele que se assenta sobre o trono do universo e cujo domínio não tem fim. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Como declarou o salmista, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza inescrutável. Salmo 145, versículo 3. Reconhecemos, ó Pai, que a tua natureza essencial não é de nos observar à distância como um arquiteto desinteressado de sua criação, mas de se envolver em nossa história como nosso ajudador. Tu és aquele que diz em tua palavra: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Isaías 41, versículo 13. Esta não é uma promessa vazia, mas o testemunho fiel do teu coração de pai. Tu não és homem para que mintas, nem filho do homem para que te arrependas. O que falas, cumpres. O que prometes, realizas. Números 23, versículo 19. Nós te louvamos, Pai, pela verdade absolutamente libertadora que a tua palavra nos revela, uma verdade que age como âncora para as nossas almas nas tempestades da vida, conforme nos asseguras em Hebreus 6,19. Louvamos-te porque o Salmo 121 nos garante que o nosso socorro não vem das montanhas, não emana das filosofias humanas, nem de nossa própria capacidade, mas vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sim, aquele que vigia sobre nós não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. Salmo 121, versículos 3 e 4. Tu não nos deixaste órfãos para lutar sozinhos neste mundo caído. Não nos abandonaste à mercê das circunstâncias ou das investidas do inimigo de nossas almas. Tu és o Deus que nos auxilia, que nos equipa não com a fragilidade da nossa própria resiliência, mas com a onipotência do teu próprio ser. O poder que não apenas criou mundos do nada, mas que também sustenta cada estrela em sua órbita e conhece cada fio de cabelo de nossa cabeça. Te exaltamos porque a nossa vitória sobre o esgotamento que nos consome e a sobrecarga que nos impede de avançar não depende de nossa frágil força de vontade, mas de um ato de fé, o de aceitar e descansar no auxílio e no sustento que tu já nos ofereces como um dom incorruptível através da obra consumada de Cristo. É por meio de Cristo que temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Efésios 3, versículo 12. Em nossa fraqueza, o teu poder se aperfeiçoa e a tua graça nos basta, como revelaste ao apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12, versículo 9. Por isso, podemos nos gloriar em nossas fraquezas para que sobre nós repouse o poder de Cristo. Neste final de dia, ó Senhor, trazemos diante de Ti não apenas nossos louvores, mas também o peso de nossas jornadas. As preocupações tentaram fincar raízes no nosso coração, a ansiedade sussurrou mentiras aos nossos ouvidos e o cansaço físico e mental ameaçou roubar a nossa paz. Mas a Tua palavra nos chama a um lugar de descanso e entrega. Tu nos dizes em Mateus 11, versículos 28 a 30, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós escolhemos nesta hora atender a esse chamado. Lançamos sobre ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que tu tens cuidado de nós. 1 Pedro 5, versículo 7. Entregamos a ti os bardos que carregamos, as batalhas que travamos, as incertezas que nos assombram. Entregamos a Ti o controle que tão teimosamente tentamos manter, reconhecendo que a soberania pertence unicamente a Ti. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, versículo 1. Mesmo que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, mesmo que as águas runjam e se perturbem e os montes se abalem pela sua braveza, nós não temeremos. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Salmo 46, versículos 2 e 5.
Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso libertador, o nosso Deus, o nosso rochedo em quem nos refugiamos, o nosso escudo, a força da nossa salvação, o nosso alto retiro. Salmo 18, versículo 2. Em quem mais poderíamos confiar? A quem mais nós iríamos? Só tu tens as palavras da vida eterna. João 6, versículo 68. As estruturas deste mundo podem ruir, os sistemas humanos podem falhar, as amizades podem se mostrar inconstantes, mas tu permaneces o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 11, versículo 8. Tua fidelidade é grande e se estende de geração em geração. Pai amado, confessamos que muitas vezes ao longo deste dia desviamos o nosso olhar de Ti. Fixamo-nos nos problemas, nas notícias desanimadoras, nas nossas limitações. Deixamos que as circunstâncias ditassem o nosso estado de espírito e que as vozes do medo falassem mais alto que a voz do Teu Espírito. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a nossa incredulidade, a nossa autossuficiência, a nossa tendência a buscar soluções em fontes secas, quando Tu és a fonte de águas vivas. Jeremias 2, versículo 13. Pedimos que laves os nossos corações e mentes com o sangue de Jesus. Purifica-nos de toda injustiça, restaura em nós a alegria da Tua salvação e sustenta-nos com um espírito voluntário. Salmo 51, versículo 12. Ajuda-nos a fixar os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, versículo 2. Nesta quietude da noite que se aproxima, queremos meditar na Tua grandeza. Levantamos os nossos olhos e contemplamos a obra de Tuas mãos. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de Suas mãos. Salmo 19, versículo 1. A lua e as estrelas que ordenaste, o vasto universo que se desdobra sobre nós, tudo fala do Teu poder infinito e da Tua majestade inigualável. Diante de tal magnificência, nos perguntamos como salmista: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Salmo 8, versículo 4. E entanto, Tu não apenas te lembras de nós, mas nos amaste de tal maneira que deste o Teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, versículo 16. Que amor é este? Um amor que excede todo o entendimento, um amor que não se baseia em nosso desempenho, mas em Teu caráter gracioso. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou Seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Este amor, ó Deus, é o nosso sustento. É a certeza que nos permite descansar em paz. Sabemos que mesmo quando dormimos, Tu estás trabalhando. Tu estás intercedendo por nós através de Cristo Jesus, que está à Tua direita. Romanos 8, 34. Tu estás guardando a nossa vida e o nosso lar. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmo 34, 7. Confiamos que as Tuas misericórdias se renovarão na manhã que virá, pois as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a Tua fidelidade. Lamentações 3, 22 a 23. Pedimos, Senhor, que durante o nosso repouso, Tu guardes a nossa mente. Protege-nos de sonhos perturbadores, de medos noturnos e da opressão das trevas. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Que o nosso sono seja doce e reparador, para que as nossas forças físicas, emocionais e espirituais sejam renovadas. Queremos despertar, se for da Tua vontade, com um cântico de louvor nos lábios, prontos para servir-Te com alegria e integridade. Que o primeiro pensamento do nosso novo dia seja para Ti, e que o nosso maior desejo seja glorificar o Teu nome em tudo o que fizermos. Estendemos esta oração, Pai, por aqueles que amamos. Abençoa a nossa família,
os nossos amigos, os nossos irmãos na fé. Guarda-os de todo mal. Supre as suas necessidades segundo as tuas riquezas em glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Conforta os que choram, cura os enfermos, fortalece os fracos, liberta os cativos. Que a tua luz resplandeça sobre aqueles que andam em trevas e que o teu amor alcance os corações endurecidos. Lembramo-nos também dos nossos líderes, governantes e autoridades. Concede-lhes sabedoria, discernimento e um coração justo, para que governem com equidade, promovendo a paz e o bem-estar do povo. Oramos pela tua igreja, a noiva de Cristo, espalhada por toda a terra. Fortalece-a, purifica-a, une-a no teu amor. Desperta-nos para a urgência da grande comissão. Dá-nos ousadia para proclamar o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. Que não nos envergonhemos de dar testemunho do nosso Senhor, mas que as nossas vidas sejam cartas vivas, lidas por todos os homens, que apontem para a tua graça e verdade. Que o nosso amor uns pelos outros seja a marca distintiva de que somos teus discípulos. João 13:35. Enquanto o silêncio da noite nos envolve, queremos reafirmar a nossa total dependência de ti. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Tu nos fazes deitar em verdes pastos, guia-nos mansamente a águas tranquilas, refrigera nossa alma, guia-nos pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Salmo 23, 1-4. Esta é a nossa confiança, a nossa esperança e a nossa canção. Agradecemos-te por este dia que termina, pelas bênçãos recebidas, pelos livramentos concedidos, pelas lições aprendidas. Agradecemos até mesmo pelas dificuldades, pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Confiamos que tu estás usando cada circunstância para nos moldar à imagem de Cristo, para nos fazer mais dependentes de ti e mais preparados para a glória futura. Rendemos a ti, ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, toda honra, toda glória e todo louvor. Tu és digno de receber o poder e a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e a ação de graças. Apocalipse 5:12. Entregamos a ti a nossa noite, o nosso descanso, o nosso amanhã e toda a nossa vida. Que sejamos encontrados fiéis até o fim. Ao longo desta mais uma jornada, desde o nascer do sol até este momento de quietude, enfrentamos desafios visíveis e invisíveis. Travamos batalhas contra o desânimo, resistimos ao peso das preocupações lançadas contra a nossa fé. Talvez tenhamos fraquejado em nossa confiança. Talvez tenhamos cedido ao sentimento de desamparo diante das notícias do mundo, das pressões financeiras, das incertezas relacionais ou dos prognósticos de saúde. Mas ao chegarmos a esta hora sagrada de encontro contigo, escolhemos deliberadamente desviar nosso foco de nossa fragilidade e fixá-lo no teu caráter imutável e todo-poderoso de ajudador e sustentador. Obrigado, Pai, porque mesmo nos momentos em que o desespero tentou nos dominar, nos encurralar em pensamentos de derrota, a tua promessa de sustento permaneceu firme, como uma rocha que não se abala. Mesmo quando agimos em nossa própria força, movidos pelo instinto de autossuficiência que a incredulidade gera, o teu convite para receber auxílio não nos abandonou, mas continuou a nos chamar ao arrependimento. A nossa paz para esta noite, portanto, não é uma paz frágil, dependente da ausência de desafios para o amanhã. Pelo contrário, é uma paz robusta, uma paz que, como prometeu Jesus, excede todo entendimento, pois não se baseia na lógica das circunstâncias, mas na certeza da tua presença sustentadora que nos garante a vitória. Tu és o Deus que nos prometeu em tua palavra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente na angústia. Nós não estamos sozinhos nem desamparados. Estamos neste exato instante plenamente amparados para toda boa obra, para uma vida de confiança e para um sono tranquilo. Cada momento em que pela fé superamos um obstáculo, cada oração respondida, cada porta que se abriu é uma prova tangível, um memorial em nossa alma de que esta promessa não é uma mera poesia, mas a mais sólida das realidades. Tu és o nosso pastor, e por isso não tememos mal algum, porque o teu cajado e a tua vara, teu auxílio e teu sustento, nos consolam e nos protegem. Salmo 23, 1-4. Senhor nosso Deus, Pai de poder, amor e infinita majestade, ao nos aproximarmos de Ti no crepúsculo deste dia, curvamo-nos em espírito e em verdade, maravilhados pela assombrosa realidade de que podemos, de fato, nos achegar ao Teu trono. Não adentramos a Tua santa presença por veredas que nós mesmos tenhamos aberto, nem por méritos que nossas mãos falhas tenham forjado. Chegamos por um caminho novo e vivo, consagrado para nós através do véu, isto é, da carne do Teu Filho amado Jesus Cristo. Hebreus 10, 20. Com humildade e reverência reconhecemos que a pessoa e a obra redentora de Jesus Cristo são o canal sagrado, a única via pela qual recebemos este auxílio e sustento divinos que agora celebramos. Antes da Tua intervenção soberana, estávamos perdidos numa condição de desamparo cósmico. A Tua palavra nos pinta um quadro sombrio, mas verdadeiro da nossa situação. Éramos, por natureza, filhos da ira, Efésios 3:3, alienados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, Efésios 2:12. Uma barreira intransponível, erguida pela nossa própria transgressão e pela Tua santidade imaculada, se interpunha entre nós. Éramos como ovelhas desgarradas, cada um se desviava pelo seu caminho, Isaías 53:6, buscando auxílio em cisternas rotas que não retêm as águas, Jeremias 2:13, tentando saciar uma sede espiritual em fontes poluídas pelo engano e pelo orgulho. Estávamos cativos daquele que opera nos filhos da desobediência, cegos em nosso entendimento, incapazes de perceber a luz do Evangelho da glória de Cristo. Este era o nosso estado, órfãos espirituais, sozinhos numa batalha que já havíamos perdido, destinados a enfrentar um juiz perfeitamente justo, cuja sentença sobre o pecado é a morte. Mas, ó Deus de misericórdia, Tu que és rico em compaixão, pelo grande amor com que nos amaste, mesmo quando estávamos mortos em nossos delitos, nos deste vida juntamente com Cristo. Foi pela Sua vitória na cruz que a barreira do pecado, que nos deixava sozinhos e sem ajuda, foi removida. Contemplamos com assombro e gratidão o mistério da cruz. Ali naquele madeiro, o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, foi cravado e cancelado. Ali, aquele que não conheceu o pecado, Tu o fizeste pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Foi ali que Ele nos reconciliou contigo, não imputando aos homens as suas transgressões, transformando-te de juiz distante, cuja santidade nos aterrorizava, em Pai presente e ajudador, cujo amor nos acolhe. Mas não foi um acidente da história, mas o clímax do Teu plano redentor, pré-ordenado antes da fundação do mundo. Foi a demonstração máxima de que a Tua justiça e a Tua misericórdia se beijaram. É por causa desta obra consumada, deste está consumado, que ecoou da cruz e ressoou por toda a eternidade, que podemos hoje, com ousadia e confiança inabalável, declarar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta não é uma pergunta de dúvida, mas uma proclamação de fé vitoriosa. Quem se levantará contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A cruz é a prova definitiva, o selo eterno, a garantia irrevogável
de que tu estás do nosso lado, não contra nós. Tu não poupaste o teu próprio filho, mas o entregaste por todos nós. Como não nos darás também com ele todas as coisas? O maior dom, o teu filho, garante todos os dons menores, incluindo o socorro em cada tribulação e o sustento em cada passo da jornada. E se a cruz foi o pagamento, a ressurreição gloriosa de Cristo foi o recibo divino, a prova de que o pagamento foi aceito em sua totalidade. Foi pela sua ressurreição que o poder, dunamis, do próprio Deus, o mesmo poder que o ressuscitou dos mortos, foi liberado e colocado à nossa disposição, provando que nem mesmo o maior dos nossos inimigos, a morte, pode resistir ao poder daquele que nos sustenta. Esta é a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Já não vivemos sob a sombra lúgubre da mortalidade como nosso destino final, mas na luz radiante da vida eterna. A ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição, porque Ele vive, nós também viveremos. Este poder que o ergueu da sepultura é o mesmo poder que nos ergue do desânimo, que nos fortalece na fraqueza e que nos garante um sustento que o mundo não pode oferecer nem tirar. É por estarmos enxertados nele, a videira verdadeira, o leão invencível da tribo de Judá, que a mentalidade de órfão que nos faz lutar sozinhos é substituída pela mentalidade de filho, que confia no socorro do Pai. O órfão vive na insegurança, sempre tentando provar seu valor, com medo de ser abandonado, lutando por cada migalha de aceitação e sustento. Sua vida é marcada pela ansiedade, pelo esforço próprio e pela exaustão. Mas o filho descansa na identidade que recebeu. Ele não precisa lutar por aceitação, pois já foi aceito no amado. Ele não teme o abandono, pois ouviu a promessa: nunca te deixarei, nem te desampararei. Ele não vive de migalhas, mas se assenta à mesa do banquete do Pai como herdeiro de todas as coisas. A tua decisão soberana de nos colocar em Cristo, de nos unir a Ele em sua morte e ressurreição, é o selo da tua intenção de nos chamar a uma vida vitoriosa, uma vida de liberdade da tirania do desamparo. Esta transformação de órfão para filho é selada e tornada real em nossa experiência pelo dom do teu Espírito Santo. Nós não recebemos um espírito de escravidão para vivermos novamente com medo, um medo paralisante que nos faz esconder de ti, que nos faz duvidar do teu amor e que nos leva a crer na mentira de que estamos sozinhos. Não, nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Que privilégio indescritível! A palavra Abba, um termo de intimidade e ternura que um dia esteve nos lábios do próprio Jesus em sua agonia no Getsêmani, agora pode brotar de nossos corações. É o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O sentimento de abandono nos trata como órfãos, mas o teu Espírito nos confirma como filhos amados e herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, perpetuamente ajudados e sustentados. O teu Espírito Santo é o nosso ajudador por excelência. Ele habita em nós. Ele nos guia em toda a verdade. Ele nos consola em nossas aflições. Ele nos fortalece em nossa fraqueza interior. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando nem mesmo sabemos como orar. Quando o desânimo bate à porta, é Ele quem nos lembra das tuas promessas. Quando a tentação nos assedia, é Ele quem nos dá uma saída. Quando a confusão obscurece a nossa mente, é Ele quem ilumina o nosso entendimento com a verdade da tua palavra. Este sustento não é meramente uma força externa que nos ampara, mas uma vida divina que flui de dentro de nós, um rio de água viva brotando do nosso interior, como Jesus prometeu. Por isso te adoramos com a totalidade de nosso ser, com cada fibra de nossa alma. Queremos te render graças por um dom tão completo, o dom da tua presença auxiliadora, que supre todas as nossas necessidades emocionais, espirituais e mentais, nos dando socorro onde somos fracos e sustento onde estamos prestes a cair.
Quando a nossa mente é um campo de batalha, assolada por pensamentos de ansiedade e medo, Tu és o nosso socorro. A Tua palavra nos ordena a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas a apresentarmos tudo a Ti em oração. E a Tua paz, que excede todo o entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Quando as nossas emoções estão em tumulto, abaladas pelas tempestades da vida, Tu és o nosso sustento, a rocha inabalável sobre a qual podemos firmar os nossos pés. Tu és refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Quando o nosso espírito desfalece, cansado da luta, Tu és o nosso socorro, aquele que dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Cremos firmemente nesta verdade, e é nela, e somente nela, que a nossa alma encontra a mais profunda, inabalável e segura tranquilidade para esta noite e para todos os dias de nossa vida. Esta verdade não é mero um conceito teológico, mas o fundamento sobre o qual construímos a nossa existência. É a âncora da nossa alma, segura e firme. Ao nos deitarmos para descansar, não o fazemos como quem se entrega a um futuro incerto, mas como filhos amados que se aninham nos braços eternos de um Pai vigilante. Em paz nos deitaremos e logo pegaremos no sono, porque só Tu, Senhor, nos fazes repousar em segurança. Salmo 4:8. Confiamos a Ti as horas de vigília da noite, os nossos pensamentos, os nossos sonhos. Guarda o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Protege-nos de todo mal, de toda armadilha do inimigo, de todo temor noturno. Que o Teu Shalom perfeito inunde cada cômodo do nosso ser. E se nos concederes o dom de um novo dia, que despertemos com o coração transbordando de gratidão, com a mente renovada no Teu propósito e com as forças restauradas para Te servir, Te amar e Te glorificar. Que cada respiração seja um ato de adoração e cada passo uma jornada de confiança no Teu infalível auxílio e no Teu eterno sustento. Senhor Deus, Pai de poder e amor, nós nos achegamos a Ti nesta noite, não de forma leviana ou presunçosa, mas com santa ousadia, pois a Tua palavra nos convida a nos aproximarmos com confiança do Teu trono de graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em nosso tempo de necessidade. Hebreus 4:16. E esta noite, Senhor, é um tempo de necessidade de paz, de força, de descanso. Por isso viemos para tomar posse, pela fé, da verdade fundamental e transformadora do Salmo 54:4. Nós escolhemos, como um ato deliberado de nossa vontade, crer e descansar nesta realidade espiritual que Tu estabeleceste para nós, Teus filhos. Confessamos diante de Ti, com corações abertos e arrependidos, que muitas vezes vivemos como se esta verdade não existisse. Vivemos como escravos da autossuficiência, agindo como se fôssemos órfãos espirituais, sozinhos, sobrecarregados e irremediavelmente exaustos. Perdoa-nos, Pai, por nossa incredulidade. Perdoa-nos por olharmos para as ondas da circunstância em vez de mantermos nossos olhos fixos em Ti, o nosso ajudador e sustentador. Perdoa-nos por não acessarmos os recursos divinos e inesgotáveis que Tu já disponibilizaste para nós. Mas nesta noite, nós tomamos uma posição. Nesta noite, nós silenciamos a voz da sobrecarga, o sussurro do esgotamento, o rugido da dúvida, e escolhemos sintonizar nossos ouvidos espirituais
para ouvir apenas a tua palavra eterna e infalível. Por isso, com base nesta promessa inquebrável, clamamos a ti, Senhor, e nos apropriamos da nossa herança, com a certeza absoluta de que tu és o nosso auxílio. Nós, em nome de Jesus, formalmente renunciamos e rejeitamos toda a autossuficiência e o fardo de carregar tudo em nossos próprios ombros. Renunciamos à mentira de que estamos sozinhos, pois a tua palavra afirma que tu nunca nos deixarás, nem nos abandonarás. Hebreus 13, 5. Rejeitamos a escravidão da preocupação, pois não fomos chamados para uma vida de ansiedade, mas para lançar sobre ti todos os nossos fardos, porque tu cuidas de nós. 1 Pedro 5, 7. Portanto, renunciamos à ansiedade sobre o futuro, sobre o que haveremos de comer ou vestir, e escolhemos confiar em ti, nosso provedor. Lançamos sobre ti o peso dos nossos planos, porque sabemos que o sucesso deles depende do teu auxílio, não do nosso esforço solitário. Renunciamos ao medo do fracasso, que nos paralisa e nos impede de dar os passos de fé que tu nos chamas a dar. Rejeitamos o medo de sermos inadequados, pois a nossa suficiência vem de ti. 2 Coríntios 3, 5. Entregamos a ti os fantasmas da noite, as memórias de falhas passadas e as incertezas ameaçadoras do amanhã. Nós declaramos com base na tua autoridade que o desamparo não tem lugar em nós, não tem direito legal sobre nós, pois ele não foi plantado por ti, nosso Pai. Em lugar do sentimento de fraqueza e solidão, nós recebemos, acolhemos e decidimos descansar no fato de que tu és quem sustenta a nossa alma. Não um sustento frágil e temporário, mas o teu amparo eterno, que nos mantém firmes quando as nossas pernas tremem. Com base neste sustento divino, nós renunciamos ao esforço frenético de tentar nos manter de pé sozinhos. Renunciamos à preocupação excessiva com nossa própria segurança e bem-estar. E escolhemos confiar em ti como nosso protetor e pilar. Renunciamos ao medo de cair, porque estamos seguros em tuas mãos, das quais ninguém nos pode arrebatar. Nós descansamos na certeza do teu sustento que nos firma, nos valida e nos capacita a amar a ti sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Pedimos, Pai, que este sustento se manifeste em nós com as características do fruto do Espírito. Que sejamos pacientes e bondosos, mesmo cansados. Que tenhamos domínio próprio, mesmo sob pressão. Que vivamos em paz, sabendo que tu nos seguras. Gálatas 5, 22, 23. Que o teu sustento seja a nossa maior proteção contra o desânimo, porque quando estamos conscientes de que tu nos seguras, não há espaço para o desespero prosperar. Em lugar da confusão e do caos mental, da mente dividida que Tiago adverte ser instável em todos os seus caminhos, nós recebemos, acolhemos e decidimos conscientemente operar na paz que vem do teu sustento. Nós nos apegamos à promessa de Isaías 26:3 como uma âncora para nossa alma. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Com base nesta paz que tu dás, nós declaramos pela fé que temos a mente de Cristo. Nós não aspiramos apenas a tê-la um dia, nós a temos agora e pedimos a ti, nosso ajudador, que nos capacites a viver a partir dela.
e por termos a mente de Cristo, nós nos levantamos em autoridade espiritual e rejeitamos ativamente os pensamentos catastróficos, o turbilhão incessante de preocupações, a desordem mental que nos rouba a paz e a paralisante guerra de "e se?", que o inimigo, o pai da mentira, tenta travar em nosso intelecto. Nós nos recusamos a permitir que nossa mente seja um playground para a ansiedade. Em vez disso, tomamos a decisão consciente e deliberada de levar cativo todo pensamento, toda imaginação altiva, toda a fortaleza de preocupação e submetê-los à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Confiando no teu auxílio para o fazer, entregamos a ti nossa mente agitada, Pai. Como um sacrifício vivo, santo e agradável, nós colocamos sobre o teu altar nossa capacidade de pensar, nossa imaginação, nossa memória e nossas preocupações. Nós as consagramos a ti. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, nosso ajudador, aguarde em perfeita paz. Aquela paz que a nossa lógica não consegue fabricar nem compreender. Filipenses 4:7. Ajuda-nos, Senhor, a não nos conformarmos com os padrões de pensamento deste mundo, o pessimismo, a ansiedade, a incredulidade, mas a sermos radicalmente transformados pela contínua renovação da nossa mente, um processo que Tu mesmo operas em nós. Nós desejamos ardentemente experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, Romanos 12:2, e sabemos que isso só é possível com uma mente firmada e sustentada por Ti. Pedimos que Tu alinhes os nossos pensamentos com os Teus pensamentos, que são mais altos que os nossos, Isaías 55:9. Concede-nos a Tua perspectiva divina sobre nossos desafios e sobre os Teus planos para nós. Nós pedimos que Tu nos ensines, pelo Teu Espírito, a cultivar ativamente o jardim da nossa mente. Que possamos, com Teu auxílio, arrancar as ervas daninhas da amargura e da preocupação e semear as sementes da Tua palavra viva. Que a nossa mente seja um terreno fértil para tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama. Filipenses 4:8. Que estas virtudes sejam os tijolos com os quais construímos nossa estrutura de pensamento diária. Nós queremos que a nossa mente medite na Tua lei e nas Tuas promessas, de dia e de noite, para que sejamos como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, sustentada por Ti. Nós também nos revestimos, pela fé, do capacete da salvação. Efésios 6:17. Cobrimos nossa mente com a certeza inabalável de que somos salvos e, portanto, temos acesso contínuo ao Teu auxílio e sustento. Que esta verdade seja a nossa proteção contra os dardos inflamados da acusação, da condenação e da desesperança. Quando a dúvida tentar nos dizer que não vamos conseguir, que o capacete da salvação nos lembre que nosso ajudador é o Deus do impossível. Que a nossa mente descanse não na instabilidade de nossos sentimentos, mas na rocha sólida da Tua fidelidade. Que nossa mente não seja um campo de batalha para o desespero, mas que se torne um jardim cultivado pela Tua palavra, um santuário de adoração, um lugar de encontro contigo, focado na Tua verdade, na Tua soberania e no Teu poder sustentador. Que ela seja um jardim fechado, protegido por muralhas de fogo, onde as sementes da Tua palavra crescem, viçosas e florescem, produzindo fruto do Espírito para a Tua glória. Senhor, nós Te louvamos, porque a Tua provisão para nós é absolutamente completa. Tu és El Shaddai, o Deus todo-suficiente, e em Tua economia divina não existe falta. Te louvamos porque, como declara a Tua palavra, o Teu divino poder já nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. 2 Pedro 1:3. Tu não nos deixou indefesos em um mundo hostil, pelo contrário, Tu nos equipaste com armas poderosas em Ti, capazes de destruir fortalezas de ansiedade e sofismas de dúvida. 2 Coríntios 4:4.
nós estamos neste exato momento plenamente equipados para viver uma vida de confiança e paz, pois nos vestiste com a armadura completa de Deus. Nós cingimos nossos lombos com o cinto da tua verdade, revestimos-nos da couraça da tua justiça, calçamos nossos pés com a preparação do evangelho da paz, prontos para permanecer firmes, porque tu nos sustentas. Acima de tudo, levantamos o escudo da fé, com o qual apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Cobrimos nossa mente com o capacete da salvação e empunhamos a espada do Espírito, que é a tua palavra viva e eficaz. Efésios 6:13-17. Com tal provisão, o desespero se torna uma escolha, não um destino. Neste instante, com a autoridade que nos deste como teus filhos, nós nos colocamos na brecha e intercedemos por aqueles que nesta noite se encontram cativos pelo desamparo, acorrentados pela sobrecarga e paralisados pela exaustão que os impede de sonhar, de avançar e de viver a plenitude dos teus planos. Oramos por aquele que está deitado em sua cama agora mesmo, com o coração pesado e a mente em tumulto. Oramos pela mãe que não consegue dormir, consumida pela preocupação. Oramos pelo pai que sente o peso esmagador da responsabilidade. Oramos por aquele que recebeu um diagnóstico médico assustador e se sente sem chão. Senhor, tu és aquele que proclama liberdade aos cativos. Isaías 61:1. Por isso nós clamamos que a luz desta verdade gloriosa do Salmo 54:4 brilhe como o sol do meio-dia em suas mentes e corações agora mesmo. Onde há trevas de confusão, que o teu auxílio traga clareza. Onde há o frio da solidão, que o calor do teu sustento os envolva. Onde há a fraqueza da exaustão, que a tua força os renove. Pai, abre os olhos do entendimento deles, Efésios 1:18, para que vejam que não estão sozinhos e não são fracos, que eles descubram, não como uma teoria, mas como uma experiência transformadora, o auxílio que levanta os caídos e o sustento divino que lança fora todo o desespero, que as correntes se quebrem, que os grilhões caiam e que eles se levantem para andar na liberdade para a qual Cristo os libertou. Senhor, e agora nesta noite, nós erguemos nossa voz em fé, proclamando a nossa identidade em Ti. Nós nos recusamos a ser definidos por nossas inseguranças ou pela mentira de que estamos sozinhos. Nós escolhemos ser definidos pela Tua palavra. Por isso declaramos que Deus é o nosso auxílio. O desamparo não é o nosso conselheiro, não é o nosso guia, não é o nosso mestre. Nós operamos no espírito de adoção, pelo qual clamamos com intimidade, Abba, Pai. Romanos 8:15. Declaramos que o Senhor é quem sustenta a nossa alma. Nós tomamos para nós a promessa do Salmo 55:22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Nossa força não é autogerada, nós somos fortalecidos em Ti e na força do Teu poder. Efésios 6:10. Declaramos que por causa desta verdade fundamental, a ansiedade perde o seu poder sobre nós. Não nos inquietamos por nada mais, antes apresentamos nossos pedidos a Ti, e a Tua paz, que transcende todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:6-7. Nós declaramos que podemos repousar em absoluta segurança, pois somos sustentados por um Deus soberano, cujo poder em nós é a força mais transformadora do universo. Em paz nos deitamos e logo adormecemos, porque só Tu, Senhor, nos fazes viver em segurança. Salmo 4:8. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Dizemos do Senhor, Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso auxílio e sustento, e nele confiamos. Salmo 91:1-2. Pai amado, nosso refúgio e fortaleza, confessamos diante da Tua santa presença que, com uma frequência que nos envergonha, nós nos esquecemos de quem Tu és para nós. Sofremos de amnésia espiritual que nos faz viver como indigentes quando somos herdeiros, como órfãos quando temos um pai, como fracos quando o Teu poder ilimitado é o nosso auxílio. Esquecemos-nos de que somos filhos da luz e filhos do dia. 1 Tessalonicenses 5:5. Esquecemos-nos de que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:17.
Esquecemo-nos de que nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19. Por esta amnésia que nos leva a dar ouvidos às mentiras do inimigo e a viver muito aquém dos nossos privilégios em Cristo, nós pedimos, perdoa-nos. Limpa nosso coração de toda incredulidade. Esta raiz de amargura que nos impede de entrar no teu descanso, Hebreus 3,12, remove de nós o coração de pedra e dá-nos um coração de carne, vivo, pulsante e receptivo à tua verdade. E ao nos purificares, Pai, nós pedimos que nos enchas até transbordar com a ousadia, a coragem e a paz que são os frutos diretos desta certeza em Ti. Obrigado, Pai, por uma promessa tão extraordinária. Nós nos maravilhamos com o Teu plano de não apenas nos perdoar, mas de nos auxiliar e sustentar. Agradecemos por este tesouro inestimável que é a Tua presença ativa em nossas vidas, para que a excelência do poder seja manifestamente Tua e não nossa. É extraordinário pensar que em nossa fraqueza o Teu poder se aperfeiçoa. Senhor, ao nos aproximarmos do final desta oração, queremos Te agradecer de forma específica pela paz indescritível que a promessa do Salmo 54,4 nos traz. Obrigado por uma verdade tão clara, prática e poderosa. Agradecemos por ser uma verdade clara, não uma doutrina obscura, mas uma declaração luminosa, uma lâmpada para os nossos pés. Agradecemos por ser uma verdade prática. Ela não é para ser admirada, mas vivida. É prática para a mente que não desliga, para o coração que enfrenta a solidão, para o espírito que se prepara para os desafios do novo dia. E agradecemos por ser uma verdade poderosa. Ela não é uma sugestão positiva, é a Tua palavra, que é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Te louvamos pela confiança que só Tu podes oferecer, uma confiança baseada na imutabilidade do Teu caráter. Senhor, com base nesta confissão, neste arrependimento e nesta gratidão, nós renovamos nossa total e absoluta confiança em Ti para esta noite. Nós entregamos a Ti nosso sono, nosso descanso, nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nós confiamos em Tua soberania, sabendo que Tu estás no controle de todas as coisas. Nós confiamos em Tua fidelidade, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Hebreus 10:23. Nós confiamos em Tua proteção, pois Tu és o nosso guardião, e o guarda de Israel não dormita nem dorme. Nós nos entregamos aos Teus cuidados, sabendo que os Teus braços eternos nos sustentam. E fazemos um pacto de fé contigo agora, quando qualquer pensamento de desamparo, qualquer seta inflamada de ansiedade, qualquer sussurro do acusador tentar perturbar nosso sono, nós pedimos ao Espírito Santo que Tu, o nosso Consolador e Ajudador que nos foste enviado, que Tu mesmo te levantes em nós como um sentinela vigilante. Patrulha os corredores da nossa mente, guarda as portas do nosso coração, e quando um pensamento intruso se aproximar, nós Te pedimos que sois o alarme da verdade em nosso espírito. Lembra-nos em alto e bom som da nossa verdadeira identidade, que somos ajudados pelo Deus Todo-Poderoso e sustentados pelo Senhor do Universo. Agora, Senhor, nosso Deus e Pai, como um ato final e solene de fé e amor, nós estendemos nossas mãos espirituais sobre cada vida que participou desta oração. Nós nos unimos e abençoamos ricamente cada irmão e irmã. Nós Te pedimos, ó Espírito Santo, que tomes cada palavra de verdade que foi liberada nesta noite e a seles com o Teu poder divino nas profundezas do coração de cada um. Tu que és o selo da nossa redenção, a garantia da nossa herança, Efésios 1, 13 e 14, pedimos que graves a verdade do Salmo 54,4 não apenas na superfície das suas mentes, mas nas tábuas de carne dos seus corações, 2 Coríntios 3, 3. Nós oramos para que cada pessoa que ouve agora mesmo sinta de maneira tangível e inegável toda a ansiedade e sobrecarga sendo completamente dissolvidas pela verdade avassaladora do Teu auxílio e sustento. Que eles sintam um peso literal sendo levantado dos seus ombros, o peso da preocupação que os tem curvado,
Que o desamparo se dissolva como a névoa da manhã diante da ascensão do sol da justiça, que é Cristo, Malaquias 4:2. Que a ansiedade seja levada para longe, arrastada pelo rio de água viva que flui do teu trono, Apocalipse 22:1. Que a verdade do teu auxílio venha sobre eles como uma onda purificadora do teu oceano de graça. Nós declaramos guerra espiritual em nome de Jesus contra as fortalezas mentais de autossuficiência e desespero. Que toda fortaleza de preocupação crônica seja pulverizada pelo poder da tua palavra, 2 Coríntios 4:4-5. Que a tua palavra, que é mais poderosa do que um martelo que esmiuça a penha, Jeremias 23:29, reduza a pó cada tijolo de preocupação e incredulidade. Pai, como agricultor celestial, pedimos que exponha as raízes mais profundas do medo e do desamparo na vida de cada um e as arranque pela raiz. E no lugar que foi limpo, nós clamamos por uma inundação da tua paz, o teu shalom, essa plenitude, integridade, saúde divina, segurança e bem-estar em todas as áreas. Oramos por shalom sobre os seus corpos, liberando coração e descanso. Oramos por shalom sobre as suas mentes, liberando clareza e foco. Oramos por shalom sobre as suas finanças, liberando a tua provisão e a fé para te confiar. Que a bênção sacerdotal de Arão se cumpra sobre eles de uma forma nova e poderosa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a sua graça. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Conceda-lhes, Pai, um sono profundo, tranquilo e verdadeiramente reparador. Nós repreendemos em nome de Jesus toda insônia e perturbação noturna. Declaramos que o sono deles será suave, Provérbios 3:24, pois aos seus amados tu dás o sono. Salmo 127:2. Eles são teus amados, Pai. Libera sobre eles este presente de amor nesta noite. Enquanto eles dormem, tu continuas a trabalhar, guardar, prover e preparar o caminho para o amanhã. E que ao despertarem pela manhã seja com um cântico novo nos lábios, Salmo 43. Que o primeiro pensamento deles não seja de preocupação, mas de gratidão pela tua misericórdia que se renovou mais uma vez, Lamentações 3:22-23. Que o nascer do sol seja um sinal visível de que a tua luz venceu as trevas e que eles se levantem revigorados, fortalecidos e prontos, não para lutar pela vitória, mas para andar a partir da vitória que Cristo já conquistou por eles, caminhando com a certeza absoluta de que são mais que vencedores em Cristo Jesus, pois o Deus que os ajuda e sustenta vai adiante deles. Nós declaramos e recebemos tudo isso, esta bênção completa e abrangente, não por causa de quaisquer méritos nossos, mas unicamente pelos infinitos méritos do teu Filho amado, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas a verdade de que Deus é o nosso auxílio e sustento continua a ser a nossa força. Eu gostaria de encorajá-lo a selar este momento. Compartilhe nos comentários, se sentir à vontade, como a verdade do Salmo 54:4 lhe dá a coragem para descansar e confiar nos planos de Deus. Se você tem um pedido de oração, deixe-o nos comentários. Vamos orar uns pelos outros. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está se sentindo sobrecarregado. Juntos, podemos espalhar esta mensagem de esperança. Lembre-se, eis que Deus é o seu auxílio, o Senhor é quem sustenta a sua alma. Descanse poderosamente nesta verdade. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção para a sua noite. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos assegura o auxílio divino, o amor de Deus Pai, a fonte que nos sustenta, e a comunhão do Espírito Santo, que manifesta em nós o seu poder e socorro, sejam com todos vocês. Que a paz que vem deste amparo divino guarde sua mente e suas emoções, concedendo-lhe um sono tranquilo e profundamente reparador, na certeza da vitória que já é sua em Cristo. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, não esqueçam de ouvir as outras orações que estão em nosso canal. Que você seja edificado por meio delas. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com outros irmãos para que todos sejam abençoados
pela palavra de Deus.